a nossa quarta mesa de hoje. O tema é incentivos à inovação com a perspectiva interfederativa. Então, esse é o nosso quarto tema, e com isso a gente vai estar fazendo o fechamento desse workshop. Nós vamos ter nessa mesa, aqui no lado, na minha direita, aqui o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, tem uma larga experiência nos temas de reforma administrativa, gestão de recursos humanos, foi meu colega lá no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, há 20 anos atrás, e nesse momento tem uma responsabilidade, digamos assim, bastante estratégica, que é a de coordenar o programa do candidato Ciro Gomes, do meu xará Ciro Gomes. É uma oportunidade de uma participação bastante estratégica num momento importante, um momento politicamente tão decisivo, né, como serão as eleições desse ano. Aqui no lado esquerdo eu tenho o Guilherme Almeida, que é gestor governamental e diretor de inovação na ENAP. E na ponta ali temos o Joaquim Castro Oliveira, consultor em gestão pública, também com larga experiência nos temas de tecnologia da informação e governo eletrônico. Então, nós vamos seguir aqui a sequência da programação, começando pelo professor Nelson Marconi, que infelizmente vai ter que sair um pouco mais cedo, né, antes do encerramento dessa mesa. Então, mais um motivo para que ele inicie com a sua fala. A gente está prevendo aí 15, 20 minutos cada fala, e no final fazemos aí uma rodada de debates. Então, Nelson, passo a palavra para você. Obrigado, Ciro, pela apresentação. Obrigado a Giovana, obrigado ao prefeito, obrigado a todos aqui pelo convite. É uma felicidade estar aqui. É uma felicidade saber que o Ciro, inclusive, foi muito bem ontem, né? Enfim, e eu vim aqui para falar justamente sobre gestão pública, né? A minha área não é... E eu sou, na verdade, mais do que falar de um programa de governo aqui, eu estou falando do meu ponto de vista sobre questões de gestão pública. Como o Ciro falou, a gente está envolvido nisso há praticamente 20 anos, né? O Ciro há mais tempo que eu que estou há esse tempo, quer dizer, temos fera aqui na mesa, né? Tínhamos o Gaetani, temos também o Guilherme, está envolvido nisso há muito tempo, o Joaquim lá no Ceará também há muito tempo nisso. Então, quer dizer, a gente tem só gente aqui que conhece, está há muito tempo envolvido nesse assunto, não só estudando, mas também praticando isso, né? Eu menos, inclusive, que os meus colegas aqui da mesa. Eu estou como mais acadêmico nessa área do que como um prático já faz alguns anos, e eles continuam na labuta, né? Estudando esses temas, que é um tema fundamental, né? Tá certo? Então, bom, sabendo disso, quer dizer, por que a gestão pública é importante, né? Porque, veja bem, se você tem, e aí eu vou alinhar um pouco com aí sim o programa de governo nosso para chegar na questão da gestão pública aqui. A gente tem o nosso programa de governo, acho que para quem assistiu o Ciro falar ontem, é um programa que tem como pressuposto um papel do Estado, tá certo, que é protagonista, né? Logicamente, junto com o mercado, né? Tá certo, auxiliando um ao outro, né? Eles são complementares, eu vivo falando isso. O Ciro também vive falando isso, né, que o Estado e o mercado são duas organizações que se complementam na sociedade, que elas têm que atuar conjuntamente. Então, a gente precisa, para conseguir isso, a gente precisa ter um Estado forte, certo? Quer dizer, a gente tem que pensar hoje que, se você quer uma estratégia de desenvolvimento, como é a nossa ideia, uma estratégia de desenvolvimento nacional, um projeto de desenvolvimento nacional, isso pressupõe um Estado forte. Não significa um Estado intervencionista no sentido como a gente viu em outras ocasiões, né, no passado mais distante, ou até no passado mais recente, algumas coisas que foram feitas no governo Dilma, não significa isso, mas significa um Estado forte, né? Certo? E um Estado forte não só por uma questão de estratégia nacional de desenvolvimento econômica, mas também social, né? Porque hoje a gente tem algumas das coisas que
a Giovana estava falando aqui sobre segurança, educação, saúde, que elas são realmente prioritárias, né, hoje no atendimento à população, quando a gente está falando de governos, inclusive, principalmente não só, mas assim, é um problema muito sério para os governos locais, né, tanto para os municípios, né, mais para os municípios e para os estados, mas o governo federal também tem um papel importante no sentido de definir políticas. E eu venho discutindo muito essa questão das políticas, né, tanto da política econômica como nessa área de educação, de segurança, que é um problema sério para todo mundo, de saúde e tal. E o que sempre vem na minha mente é que, bom, a hora que você tiver que executar uma política, quer dizer, o governo executa várias políticas, logicamente, mas vamos imaginar que a gente tiver que... ou o governo que vier tiver que executar as propostas de política, se forem propostas nas quais o Estado tem um papel protagonista, eu vou ter que ter uma burocracia muito bem, digamos, qualificada, né? Não só qualificada e envolvida nesse processo, né? E estimulada para que ela possa atuar, né? No sentido de conseguir implementar essas políticas, né? Ajudar a formulação, conseguir implementar essas políticas ao longo do tempo, né? Eu sei também que a gente tem uma série de restrições do ponto de vista fiscal, orçamentário, quer dizer, o próprio Gaetani colocou aqui antes de sair a questão do orçamento, eu estava conversando com a Renata ali, como é que essa questão do acesso a pagar, os vários orçamentos que existem, a restrição que você tem hoje, quer dizer, então, se você não tiver alguma também estrutura no sentido de buscar modernizar, primeiro rever esse planejamento orçamentário, que é uma loucura, né? Salvo engano meu, né? Eu posso falar uma barbaridade talvez aqui agora, vocês podem me corrigir, mas a minha impressão é que o PPA é uma coisa meio para, né, para inglês ver, né? Tá certo? Porque o que eu escuto do gestor orçamentário é o que você faz, não é o PPA para depois fazer orçamento, mas você sabe qual é o orçamento, você desenha o PPA para caber o orçamento dentro, né? Então, quer dizer, não tem por que você ter toda essa lógica de PPA, que eu acho que é importante, tem que manter, mas para você fazer dessa forma, quer dizer, então você precisa ter uma mudança na lógica orçamentária, talvez os programas de longo prazo tenham que ter, na verdade, um período, né, um horizonte, né, de previsão orçamentária, de planejamento orçamentário maior do que um ano só, né? A gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? Pensar nessa lógica do orçamento, não de base zero necessariamente, tá certo? Mas quer dizer, mudar a lógica orçamentária, porque hoje, na verdade, quem é premiado, né, do ponto de vista orçamentário, é quem gasta mais, não quem gasta menos. Se eu gastar menos, no ano seguinte, se eu precisar mais de recurso, eu vou receber menos recursos, já é muito antigo e continua dessa forma, né? Então tem uma questão de lógica orçamentária aí que precisa realmente ser tratada, né, para a gente conseguir ser mais racional, digamos, no uso desses recursos, né? Uma outra coisa que é importante, aí acho que é a área bastante do Ciro, inclusive, né, do Ciro, meu colega aqui, o Ciro Cristo, meu chapa, é que a gente precisa, logicamente, ter sistemas de custos, né, mais bem elaborados, digamos, na administração pública. Eu sei que avançaram um pouco, né, nos últimos anos, não sei quanto. O Ciro sabe dizer melhor que eu aqui, né? Mas se você quiser ter uma administração racional também, conseguir caber tudo que você precisa fazer dentro do orçamento, você precisa ter uma estrutura de custos razoável, né? Uma estrutura de custos, não, uma estrutura de gestão de custos, né? Tá certo? Informação, sistema, rateio, etc. Tudo isso que na administração pública a gente fica, né, arrastando há anos e não faz. Inclusive um sistema que possa ser aplicável aos municípios, né? Tá certo? Que não replicado da mesma forma, mas que pelo menos enquanto modelo, né, isso possa servir de exemplo para os municípios. A questão das informações, quer dizer, você tem a necessidade de ter informações gerenciais o tempo todo, acho que isso para os próprios municípios, quer dizer, ajudaria muito na gestão. Então tem uma série de coisas, né? Quando sempre perguntam para mim, mas como é que vai ser o ajuste fiscal de vocês? Bom, o ajuste fiscal nosso previdência é uma questão importante, que eu não vou entrar no mérito aqui do detalhe do modelo, tudo bem, mas porque acho que não cabe, mas previdência é uma questão importante, preservar investimento é importante, preservar educação é importante, preservar saúde é importante e todo o resto está sujeito a algum tipo de controle. Controle quer dizer, está tudo sujeito ao controle, logicamente, mas algum tipo de, né, de pente fino. E aí, para fazer o pente fino e fazer tudo que o Estado precisa fazer, eu preciso ter instrumentos. E esses são instrumentos que são muito importantes. Mudar a lógica orçamentária, tá certo? Ter conhecimento dos custos, tudo mais, né? Por exemplo, nas minhas conversas que eu ando tendo em relação à questão de segurança, que é uma questão muito... hoje, ela é
crucial, né, para a gestão pública e para a própria população, né? Um dos problemas maiores que a gente tem hoje na insegurança, né, digamos, está certo, ou na segurança, é a questão da inteligência, né? Quer dizer, se a gente não tem uma inteligência hoje na polícia militar, na polícia civil, que diga, né, aonde que você deve atuar, como você deve atuar, que tem informações, tal, etc. Tudo isso, né, são sistemas que podem ajudar. Então, essa é uma ponta do problema. Por isso que eu acho que essa mesa de inovação aqui é muito importante, né? E acho que os colegas aqui, o Guilherme está trabalhando com isso, né, o Joaquim trabalha há muitos anos com isso, podem ajudar muito nessa discussão. Eles conhecem muito mais do que eu acho que eles vão falar sobre isso. O que, desse ponto da gestão pública, eu queria frisar para vocês, são alguns aspectos relativos à gestão de recursos humanos que podem ajudar a fortalecer o Estado fortemente. Certo? Por quê? Porque eu vou falar disso? Porque essa é a área na qual eu trabalhei, militei muito tempo, né? Militei no bom sentido, né? Fizemos várias propostas juntos aqui, várias pessoas que estão aqui nesse seminário tiveram hoje, né? A gente trabalhou e trabalha, de certa forma, junto ainda discutindo essas questões, e eu tenho alguns pontos aqui que eu acho que são importantes para colocar, que vão na direção de inovações, que nem parecem coisas tão novas, mas que eu acho que são fundamentais para a gente resolver a questão de recursos humanos. Primeira coisa que eu estou convencido, certo? Isso vale para estados, municípios, governo federal, tanto tudo, certo? Se você quiser ter uma força de trabalho realmente comprometida, né, e que realmente ajude o governo a implementar um projeto, né, que tenha interesse em fazer isso, né, o ponto que eu julgo mais importante para que essa força de trabalho se comprometa é a valorização deles, no sentido deles verem que o trabalho deles é reconhecido, certo? Reconhecimento do trabalho tem várias formas, né, certo? Mas acho que uma das formas que eu vejo como mais importante hoje, né, é a gente poder ter uma estrutura dentro da administração que as pessoas mais qualificadas elas possam vislumbrar uma carreira delas pessoal, certo? Que elas possam saber que se elas forem competentes, elas vão ser, de alguma forma, galgadas, né? Galgadas não, promovidas, digamos, a postos mais altos, né? Quando a gente conversa com as pessoas na administração pública e vê que se elas têm uma carreira formal, certo? Dentro do cargo delas, que é o cargo efetivo, né? Elas não têm nenhum incentivo adicional do ponto de vista remuneratório ou do ponto de vista de atitude. Quer dizer, se as pessoas elas desempenham a contento ou elas não desempenham a contento, não vai mudar muita coisa dentro da administração, tá certo? E ainda por cima, quando elas são competentes, vem uma pessoa que não tem nenhum, digamos, preparo, tá certo, né, para assumir um posto de chefia, né, e não tem nenhum comprometimento nem nada, esse é o maior desestímulo que pode ter. Porque os outros eles estão nas regras, tá certo? Quer dizer, eu tenho a questão da estabilidade, eu acho que a estabilidade é uma questão que deve permanecer, ela deve ser flexibilizada para uma parte dos cargos, outros não, quer dizer, isso também é uma coisa que a gente discute há anos, né, certo? Mas para uma boa parte dos cargos ela deve permanecer, eu devo ter mecanismos de avaliação de desempenho, tal, tudo isso são mecanismos de incentivo, ok, tá certo? Mas o incentivo mais forte que você pode ter é a pessoa saber que uma hora ela pode ocupar um cargo de chefia, tá certo? Porque ela tem a competência adequada, tal, tudo mais, né? Se isso não for possível, ela vai falar, para que eu vou desempenhar, certo? Bem as minhas atividades. Eu estou estável, tá certo, né? Eu mal ou bem, eu sei que a avaliação de desempenho, né, da forma como ela está desenhada, ela vai acabar me jogando para frente, né? Então, né, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a primeira coisa que eu defendo aqui é o seguinte, você tem que ter recrutamento interno para cargos em comissão, certo? Parece uma coisa meio besta, né, tá certo? Mas isso é inovação, isso é uma senhora inovação na administração pública, porque isso não existe hoje. Pelo menos na administração pública federal, os órgãos que eu posso estar errado, vocês me corrijam aqui, porque vocês estão mais atualizados em termos de governo federal do que eu, muito mais. Do meu ponto de vista, os órgãos que funcionam melhor, certo? Eu tenho, né, para não falar da administração direta, nem direta, o IBGE, né, ninguém mexe lá, todos os diretores são de casa, né, tirando o presidente. Certo? Eu tenho o Inmetro, né, salvo engano meu, os diretores são de casa, né? Eu tenho o Banco Central, todos os diretores que eu saiba lá são de casa. Eu estava preocupadíssimo em
vendo o seguinte, quer dizer, no governo, quem é que teria condição de ajudar a gente a desenhar uma política industrial, porque eu tenho a carreira dos gestores, logicamente, né? Mas eu não tenho uma carreira de gente especializada em política industrial. Eu tenho, certo? Que é o BNDES. Não é nem a analista de comércio exterior, tá certo? É o BNDES. Os caras têm uma competência, tudo bem, eles têm também, certo? Mas eu tenho o BNDES que eles têm uma competência que é uma coisa absurda nisso. Certo? Quem é que ocupa cargos de fora do BNDES lá? Certo? Só os diretores para cima, até o superintendente, todo mundo é da casa. Aí eu pego o Banco Central, certo? Pego o Tesouro, né? Pego outros órgãos, você pode me dar outros exemplos aqui, né? Tá certo? Eles são órgãos que são ocupados basicamente por gente da casa. Né? Então, essa já é uma primeira coisa que fortalece muito a burocracia. E é uma das coisas que eu vou lutar. A Renata está num projeto junto comigo, inclusive nós estamos vendo isso, né? Que é sobre você colocar critérios para ocupação de cargos em comissão, certo? E que até um certo nível a gente reserve isso só para pessoas da casa. Eu sei, no governo federal já tem isso um pouco, tal, não sei o quê. Ah, mas como é que eu faço no município, tal, não sei o quê? No município eu consigo fazer isso? Tem município que consegue, certo? Tem município que tem sim, tá certo? Pessoas que estão trabalhando há muito tempo, que conhecem bem o riscado lá, tá certo? Que você pode muito bem nomear até um certo nível, você saber que você faz processo de seleção interno, faz certificação, enfim, tem várias formas de você fazer isso. Mas isso é muito importante, no meu ponto de vista. Tá? Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, no caso do governo federal, especificamente, mas isso vale para os outros estados, isso eu sempre falo, sempre também, mas vou bater nessa tecla de novo, né? No caso do governo federal, nós vamos ter uma janela de oportunidades muito grande, que é a seguinte, quer dizer, vai ser uma tragédia, mas eu estou tentando ver como uma janela de oportunidades. Né? Nós vamos ter, no governo federal, um volume de aposentadorias nos próximos anos muito grande. Né? Acho que vocês já estimaram isso, é uma coisa, né, nos 2030, não é por aí, vai ter um volume muito grande de aposentadorias. Né? Que é o pessoal que entrou lá no passado, tal, etc., vai se aposentar agora. O que acontece? Eu vou ficar sem força de trabalho, certo? Eu não preciso, de certa forma, fazer um ajuste na minha força de trabalho, eu não preciso mudar o perfil da minha força de trabalho, eu não preciso adequar o perfil da minha força de trabalho, eu preciso fazer isso. Eu vou aproveitar esse momento, quer dizer, eu não, né? Quer dizer, tem que se aproveitar esse momento para fazer isso. Né? Então, se você tem uma janela de oportunidade dessa, esse é o momento para você começar a fazer um planejamento da força de trabalho. Certo? Para você ter isso pronto quando você tiver lá na frente esse movimento de aposentadorias. Porque fazer um planejamento da força de trabalho não é uma coisa rápida, não é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro. Ainda mais para um governo grande, tá certo? Como o federal, que faz diversas funções. Né? Então, o momento certo para você fazer isso é começar agora. Para quando você tiver esse movimento de aposentadorias começando, eu ter isso claro já, né? E pronto a ser proativo e não ser reativo em relação a esse movimento de aposentadorias. Tá? O que é um planejamento da força de trabalho? Eu vou ver qual é o perfil e qual é, de certa forma, tentar estimar, grosso modo, a quantidade de pessoas que eu preciso, certo? É muito difícil fazer isso? Não, tá certo? Eu preciso saber o que o governo federal faz, certo? Quais são as atribuições que ele tem, né? Certo? Qual é o perfil de pessoas que eu preciso ter e quais são as carreiras que eu tenho, certo? E desenhar o perfil. Se eu tiver esse perfil desenhado, já me ajuda no processo de recrutamento, já me ajuda em várias coisas. Definir o quantitativo é um pouco mais difícil, mas eu tenho anos aí para conseguir fazer esse processo, né? Tá certo? Eu tenho métricas, tenho técnicas para fazer isso. Eu não, né? Quer dizer, existem. Então é possível fazer isso. Né? E eu acho que essa é uma inovação muito importante. Eu acho que para todo mundo, para os estados e municípios, era fundamental vocês fazerem um planejamento da força de trabalho, porque isso não só ajuda a definir a quantidade de pessoas que eu preciso, né, e o perfil, mas vai te dar insumos para a tua política de capacitação, para a tua política de recrutamento, né, para as tuas regras de progressão, para tudo, né, que você precisa fazer na administração pública, certo? Então, essa é uma outra inovação que eu acho muito importante. Há outras inovações que eu ia falar, quer dizer, eu ia falar mais duas aqui, né, para não me estender tanto assim. Uma diz respeito são mais duas. Uma diz respeito ao regime de contratação e outra diz respeito às regras de recrutamento. Né? A gente sabe que, nos últimos anos, e vem aumentando, né, ao longo dos anos, muito o volume de pessoas que são contratadas na administração pública em situação precária. Né? Situação precária que eu quero dizer contrato temporário, né, etc., né, em detrimento do contrato estatutário. A minha leitura, pode ser que eu esteja errado,
mas essa é uma saída que os diversos governos acabaram achando, né, para enfrentar o fato de que existe um regime jurídico único, tá certo? Que se você tiver que contratar alguém, a única possibilidade que você tem é a do regime estatutário. E isso, muitas vezes, eu posso precisar de pessoas para trabalhos temporários, para trabalhos não só temporários, mas durante um certo período um pouco maior, né? Para atividades que podem mudar muito, né? A demanda por elas, o fluxo pode demandar muito ao longo do tempo. Para isso, eu precisaria ter um outro regime de emprego alternativo, para algumas posições, não para todas, certo? Que era o regime de emprego que a gente tinha criado lá na reforma, que caiu por água abaixo, né? Por uma DIN tal do PT, caiu por água abaixo. Enfim, a gente precisa retomar isso, porque como não tem outra alternativa, o que os governos fizeram? Começaram a contratar pessoas no temporário, quer dizer, na regra do contrato temporário, que é muito pior, certo, do que qualquer regime de emprego, de qualquer regime intermediário. Hoje eu tenho governos aí cheio de professor, médico, etc. Você olha assim, você fala, a hora que você olha os dados assim da PNAD e tal, você fala, mas isso aqui deve ser atividades operacionais. Não, é professor, médico, cheio, lotado, tá certo? Todo mundo temporário, né? Quer dizer, por quê? Porque você não tem alternativas de contrato de pessoas, certo? Que possam suprir determinadas necessidades. E, por fim, as regras para recrutamento, né? Quer dizer, se eu quero recrutar pessoas com perfil adequado, esse horário, essa é a hora, o momento de eu escolher as pessoas certas na administração pública, eu preciso ter um pouco mais eu preciso ampliar o meu leque de alternativas para recrutamento de pessoas. Eu não posso me prender só a uma prova escrita, certo? Que a pessoa vai lá, estuda que nem um louco tal e consegue passar no concurso. Eu tenho que ter a possibilidade de avaliar outras competências também. Eu tenho que ter a possibilidade de fazer prova escrita, fazer prova prática, tá certo? Outras coisas que são possíveis. Se o judiciário faz, se os diplomatas fazem, por que a gente não pode fazer? Certo? A questão é que, logicamente, isso é uma coisa que custa muito. Se custa muito, eu reduzo esse tipo vamos dizer, de critério para as etapas finais do concurso, né? Para as etapas depois que você faz a primeira seleção, a segunda seleção, tal, aí eu consigo fazer isso, né? E com um número menor de pessoas, tá? Então, enfim, eu estou falando de algumas inovações que são coisas que, por incrível que pareça, a gente fala há anos, mas, de certa forma, são difíceis da gente conseguir mudar na administração pública. Eu acho que a primeira e a mais rápida que dá para fazer é essa realmente, e o momento é certo para fazer isso, é a questão da reserva de cargos, de posições de comissionadas para pessoas da máquina. Por quê? Porque você está justamente no momento da mudança do governo. Certo? Se você consegue fazer isso, você consegue, de certa forma, fazer já isso no próprio período de transição, você consegue colocar uma regra desse tipo. Certo? E eu tenho certeza, quer dizer, posso estar errado, né? Mas a minha percepção, não tenho certeza, a minha percepção é que isso vai ajudar muito a estimular mais os servidores, eles serem reconhecidos, eles terem acho que é meritório isso, e eles poderem se envolver mais nas atividades do setor público. Lógico que tem 1 milhão de outras coisas para fazer, a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando, né? Mas acho que essas são muito importantes. Muito obrigado. Obrigado aí, Nelson. Só um rapidíssimo comentário, né? Acho que as propostas que o Nelson Marconi faz, elas são convergentes com alguns temas que emergiram aqui durante esse dia, né, de workshop. Eu só destacaria, para a gente ir consolidando, né, essa acumulação aqui de debate, de conhecimento, a primeira tema, a questão de integrar os nossos instrumentos de planejamento, né? Nós temos o PPA, temos orçamento, temos planejamento setorial, temos os planejamentos corporativos dos órgãos. É necessário, de alguma maneira, integrar esses escopos e níveis de planejamento, de maneira que a gente tenha uma coisa mais coesa e coerente, em termos de você conseguir mobilizar e ter alinhamento, né, dentro do governo como um todo. Isso é um tema que está no nosso documento, é um tema que o Humberto Martins tocou também. Essa integração é fundamental para você ter gestão para resultados, né? O segundo ponto importante que o Nelson menciona também está muito destacado no nosso documento, e é um tema também da agenda, né? A profissionalização das funções gerenciais, que pode ser bem equacionada, seguindo o que tem acontecido em outros países do mundo, que é criar mecanismos
de seleção e de avaliação dos gerentes, né? Você ter critérios técnicos, ter instrumentos de gestão de recursos humanos para você selecionar perfis, depois avaliar o desempenho. É preciso discutir também a maneira de pensar os nexos entre ocupar essas funções e desenvolvimento nas carreiras. Isso tudo há várias maneiras de fazer, mas é importante que esteja na agenda e o olho do presidente, né, ou da presidente, que vamos ter ano que vem, de alguma maneira esteja atento a isso, porque é a qualidade do desempenho gerencial que vai afetar muitos resultados, né, que qualquer governo vai conseguir gerar. O outro aspecto chave, esse aí para os 3 níveis de governo, e porque nós temos a crise fiscal, é o planejamento da força de trabalho. Se nós não tivermos bons instrumentos de planejamento, de dimensionamento, projeção, previsão de demanda, né, de força de trabalho, não vamos conseguir gerir os governos nos próximos anos num ambiente de fortíssima restrição fiscal, né? Não dá mais para sair abrindo concurso sem saber para quê, para qual perfil, com qual quantidade, com que tipo de utilização, né? Não dá para movimentar o pessoal, alocar, reconhecer desempenho sem ter clareza quanto aonde se quer chegar. O outro aspecto, esse dos regimes jurídicos, né, é uma antiga agenda que foi muito polêmica lá na época da reforma gerencial, há 20 anos atrás, né, e que é a discussão em torno do RJU. Na verdade, talvez seja mais sensato se ter diferentes regimes jurídicos de contratação para diferentes tipos de atividade dentro do Estado. O que o Brasil fez é relativamente, digamos, raro no contexto internacional. Você tem um único, poder usar um único regime, e o resultado é que se usa um regime de contratação temporária, né, de contratação precária, para ter mais flexibilidade, que é o regime de contrato temporário. Então, isso aí é uma antiga agenda que foi muito desgastante politicamente, mas essas coisas levam tempo, né? A própria sociedade e os próprios servidores terão que amadurecer a visão a respeito desse tema. E a questão dos concursos é também uma questão que está no nosso documento, né? A importância de fazer com que os concursos consigam selecionar melhor os perfis. O professor Fernando Coelho falou, né, numa ideologia dos concursos, como que a prática muito saudável do concurso público gerou uma indústria de concurso também, né? E, com isso, a gente perde a oportunidade de fazer uma boa seleção, né? Recrutar pessoas que vão ficar a longo prazo na administração pública é um investimento. Não pode haver muita contenção no momento de você pensar em provas, exame de perfil, entrevista, o que seja, prova prática. A visão que se tem hoje é de restrição financeira, de que não se pode gastar muito dinheiro num concurso e não pode demorar muito, porque você precisa rapidamente dar posse aos selecionados. Isso é uma visão míope. O momento do recrutamento é um momento privilegiado para se escolher perfis, né? A gente tem que dar a máxima atenção a isso. Então, só destacando esses aspectos, eu passo a palavra ao nosso próximo palestrante, o Joaquim Castro, para a sua intervenção. Se eu começar a falar, eu só peço desculpa para vocês, eu vou ter que sair para o horário do voo, mas queria agradecer a todos aqui o prestígio e espero que a gente se encontre para discutir mais vezes esse tema, tá bom? Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, então, Nelson. Boa viagem. Boa tarde. Mais uma vez, agradecer a Giovana pelo convite do nosso grupo, né, de gestão. O nosso documento, dizendo mais uma vez, eu disse de manhã, vou repetir agora, o nosso documento está aí, vocês, né, devem ter pego cópias, e esse documento é preliminar, uma versão inicial, produzida pelo grupo, e vocês se sintam agora partícipe do grupo, tá certo? Vamos colocar isso via o mecanismo, né, da internet para ampliação do grupo, tá certo? Então, é um chamamento que nós estamos fazendo aqui, graças ao convite que nos foi feito por Giovana, no evento da Frente dos Prefeitos, né? Como Ciro disse agora,
vocês veem que aqui nós temos 3 tópicos nesse documento. Na questão de incentivos, é um tópico, está na página 12. Temos o aspecto dos incentivos à inovação, é um tópico que está no nosso documento. A questão interfederativa e a questão da minha fala, que é o uso das tecnologias da informação como mecanismo de inovação. Tá certo? Então, são 3 tópicos que estão aqui no nosso documento, nessa versão preliminar. O contexto, isso já foi mais do que batido desde ontem, na apresentação dos presidenciáveis, o contexto não é de alegria, tá certo? E mais ainda a chuva aqui de pessimismo, mas é o jeitão dele, e Renato até disse que ele estava otimista hoje, do Chico Caetano, mas é na dificuldade, nessa questão da tecnologia da informação, que nós temos oportunidade, tá certo, de ajudar, né? Por esse caminho, o desafio do pessoal de TI, né, é uma forma de ajudar na busca de soluções, principalmente no aspecto da melhoria, né, do serviço público. Um histórico, e aí eu não tenho receio da questão da velocidade que está acontecendo nesse mundo da informática, né, que as coisas estão acontecendo muito rápido nos últimos anos. Eu não tenho receio que o serviço público, a administração pública, irá acompanhar esse avanço. Isso daí eu não tenho receio nenhum, não sou pessimista quanto a isso. Nós iremos incorporar, e eu vou falar um pouco das tecnologias que estão já aí no radar, né, acontecendo no mundo, porque, relembrando a questão, a idade me favorece, tá certo, contar essa história, porque, inclusive, eu vivenciei. Entrei no serviço público em 1975 e foi nesse ambiente aqui, ó, do mainframe, empresa de processamento de dados estadual. As PRODES, como nós chamamos, elas foram criadas na década de 60, né? No governo federal cria o SERPRO, e os estados criam as suas empresas estaduais de tecnologia, naquela época de empresa de processamento de dados, não se tinha um termo informática, né? E alguns municípios, principalmente as capitais, também criaram as suas empresas municipais de processamento de dados. Tá, ok? Isso era um investimento altíssimo naquela época, e a mão de obra para você conseguir também era uma dificuldade imensa. Naquele momento não havia a Constituição de 88, então essas empresas que foram criadas, normalmente empresas públicas ou de economia mista, não precisava fazer concurso público, não havia essa obrigatoriedade, ia no mercado, contratava os profissionais e remunerava, inclusive, muito bem, porque, se não remunerasse bem, não tinha esse quadro de pessoal cuidando, operando em aplicativos nesse ambiente mainframe. Tá certo? Então, isso acontece nos anos 60, se consolida ao longo dos anos 70. Essa era a tecnologia, inclusive uma tecnologia centralizadora. Esse ambiente era fortemente centralizador. Tá, ok? Do ponto de vista de soluções, de aplicativos que foram feitos naquela época, dos anos 70, né, e isso perdurou até os anos 90, com a chegada do ambiente dos computadores pessoais, os PCs, essas aplicações iniciais foram na área de fazenda, finanças, tanto no governo federal, governos estaduais, e nos governos municipais que tinham processamento de dados. Era contabilidade, arrecadação, folha de pagamento, né? Sistemas, tá certo, de processar esses dados. Então, o importante era o processamento para você fechar a folha de pagamento, né, ter a arrecadação informatizada. Isso já foi um grande salto, isso era inovação, né? Aplicações finalísticas na área da educação, saúde, para pegar essas 3 grandes áreas de segurança, isso já veio acontecer no final dos anos 90 para cá, principalmente no ambiente de baixa plataforma, no ambiente de microcomputador, tá certo? Dos PCs.
essas aplicações normalmente não aconteciam no ambiente mainframe. Já foi uma outra inovação, você fazer o início da aplicação dos PCs era o uso pessoal, né? Eles passaram a ter o uso corporativo na medida que eles incorporaram novas tecnologias, novos avanços dos PCs, puderam fazer aplicações, aguentar, não é, aplicações. Hoje em dia, muito ambiente desse processamento de dados, retiraram já o mainframe e você opera em baixa plataforma, não é? Numa formação de rede de computadores, baixa plataforma. E em algumas empresas de processamento nós ainda temos o mainframe, tá certo? Então, essa é a evolução que foi acontecendo no mundo e também no setor público. É por isso que eu sou otimista. Nós vamos. Claro que nós não vamos nesse ritmo alucinante que está acontecendo aí. Até as próprias empresas privadas, ela tem cautela, tá certo, para assumir essas inovações tecnológicas que estão surgindo a cada dia e cada hora, né? Isso é um investimento altíssimo, tem que ter cuidado. Algumas vêm, é feito lei. Algumas inovações dessa vêm e não pega. E as outras se consolidam. Então, o mercado privado só absorve uma tecnologia nova, tá certo? Quando ela sente que aquilo está consolidado, para não jogar dinheiro fora. Okay? O setor público ele vem, em termos de velocidade, mais atrás. Caso de sucessos, né? Aí temos vários casos de sucesso que todos vocês conhecem, né? O primeiro grande caso de sucesso foi o imposto de renda. O que era o imposto de renda antigamente, que era todo feito à mão, a gente entregava o formulário à agência da Receita, e hoje é totalmente eletrônico o imposto de renda, né? Isso foi um avanço, isso foi um investimento com financiamento internacional, que não melhorou esse financiamento. Ele veio naquela política da época de Fernando Henrique, depois do combate à inflação, né? Então, houve um investimento fortíssimo na Fazenda Federal, no Ministério, na área federal, começando pela Receita, e depois na parte do Tesouro, e nas fazendas estaduais, também começando pela parte da Receita. Tá certo? Foi um volume de recurso. A soma de volume de recurso para a modernização nessa área, nas fazendas estaduais, foi de 1 bi, tá certo? 1 bi. Então, foi muito recurso, naquela época que o dólar tinha uma certa paridade com o real, né? Logo depois da reforma do real. Então, esse é um caso de sucesso. A urna eletrônica, esses questionamentos que estão aí, tá certo? De insegurança da urna, isso não é verdadeiro, tá? São diversas camadas de proteção, de segurança que tem. Então, há uma venda falsa de notícias quanto à segurança da urna eletrônica. Tá certo? E são feitos testes, são contratados hackers, tá certo? Toda a eleição, eles fazem isso, são pessoal da universidade, são testes pesados em termos da urna eletrônica. É um case, inclusive, mundial. As compras eletrônicas, Renata Vilhena conduziu esse processo no governo federal e foi a referência para os estados e os municípios, né? A Renata está por aqui. O processo foi comandado por ela quando ela era secretária de Logística e Informática no Ministério do Planejamento. O governo eletrônico, todo aquele, né, movimento de a gente ir para a internet, colocar os governos, no início as páginas dos órgãos, né, aquele estático, e depois começou lentamente a fazer transacional. Então, é por isso que eu sou otimista, porque isso tudo estava acontecendo no mundo e o setor público, na sua velocidade, nas suas condições, não foi ficando para trás, foi implantando. Então, hoje nós temos vários exemplos, tá certo? No tocante às fazendas estaduais. A boa parte, eu cito lá no meu caso de Pernambuco, o nosso Nelson Marconi citou como o Ceará, Pernambuco. A fazenda estadual tem 90% dos seus serviços de atendimento ao contribuinte na internet, né? O contribuinte não precisa ir a uma agência da Receita Estadual, resolve pela internet. E vários exemplos, né, que nós temos quanto a governo eletrônico. Hoje mesmo estava Guilherme, tá certo, falando da imprensa oficial da União,
E hoje, basicamente, os jornais diários oficiais eles estão desaparecendo, né? Se desapareceram todos, já está perto de todos desaparecerem, porque os diários oficiais hoje, eletronicamente, no caso do Poder Executivo, o Poder Executivo já transaciona, manda isso tudo por meio eletrônico, lá para o Diário Oficial faz sua produção de forma eletrônica, então aquela parte de indústria, né, processar o jornal, basicamente desapareceu. Pode ser até que ela sirva para outra coisa, fazer livros escolares, etc. Tal, que eu aconselhava, né, que nem tenha uma indústria, porque é uma indústria gráfica, para fazer isso. Quem deve fazer os livros, a Secretaria de Educação vai e contrata o mercado para fazer livro, que faz isso com mais eficiência. Tá certo? E o avanço do judiciário. O judiciário, você vira aqui, alguém nas palestras hoje de manhã citou, já, inclusive, usando inteligência artificial, né? Que já é uma tecnologia que já está entrando no setor público. Tá certo? Então, são pontos de casos de sucesso que nós podemos ver isso com otimismo. Tá certo? Na informática, o governo federal, e estadual e municipal não vai ficar para trás. Eu sei que tem um conjunto de municípios que tem dificuldade de processar os serviços básicos, né, de folha de pagamento, na parte de finanças, né, na parte de tributo, você processar o IPTU, processar o ISS. Isso normalmente acontece com os municípios menores, que contratam soluções de mercado, a solução são essas. Casos de inovação marcante. Aqui do Rio de Janeiro, o município de Piraí. O prefeito da época era o atual governador, o Pezão. Assisti palestra de Pezão, na época ele era vice-governador, e ele disse assim: vocês acham que eu sou vice-governador do Rio de Janeiro porque fui prefeito de Piraí, que é um município pequeno do Rio de Janeiro, um município pobre, né? Ele tornou-se conhecido pelo caso do Projeto Piraí, tá certo? E o outro que eu vou falar é lá do meu estado, que é o Porto Digital, que é uma referência hoje também no Brasil. Todos dois com prêmios internacionais. Piraí já começa daí, ó. Até o Gilberto Gil já fez música para Piraí. Piraí, cidade digital. O conceito é esse, é governo digital evoluindo para uma cidade digital. E que conceito é esse de cidade digital, não é? Governo digital? Você começa como Piraí começou, e Piraí já começou isso faz acho, quase 20 anos, começa pela infraestrutura, a camada básica da infraestrutura. E você vem evoluindo para as camadas de aplicação, tá certo? Então, depois de colocar a infraestrutura de comunicação e de equipamentos, e o sucesso de Piraí se deve muito a essa camada de infraestrutura, principalmente no tocante à infraestrutura de comunicação. O que é que Piraí fez? Aí, através da questão interfederativa, ajuda. Financiamento do BNDES, que foi, inclusive, a origem antes do PEMAT, né? Que aí depois acontece o PEMAT, através, primeiro, fez um plano diretor de TI, então, o município... Giovana, você conhecia essa história? Começou lá em 97, eles fizeram o plano diretor de informática naquela época, para aquela visão que se colocou aqui, onde nós queremos chegar, né? Num período maior do que PPA, de 4 anos. Fizeram o plano, botaram debaixo do braço, conseguiram financiamento do BNDES, né? Inovação. O apoio da Universidade Federal, BNDES do governo federal. Apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o pessoal da engenharia comprou, tá certo a ideia, o pessoal de telecomunicações, deu um apoio imenso, o pessoal da Universidade Federal, governo federal. A Prodege, o órgão de processamento de dados do Estado, né? A Prodege, o presidente era Tereza naquela época, o marido dela era secretário de Planejamento, e eles também deram um apoio muito grande a Piraí como projeto. E iniciativa privada. A Telemar, naquela época, depois Oi, que hoje está aí no processo
de falência judicial. E começaram nessa infraestrutura. Essa visão que eu achei interessante, essa abordagem de Piraí, é porque a informática, ela começa lá com o mainframe para atender a área meio. Então, a informática no início, lá com os mainframes, ela não chegou diretamente ao cidadão, porque ela chegou para a contabilidade, para a folha de pagamento, para os sistemas tributários, não chegou para o cidadão. Caríssima, você pagava uma conta alta para você ter essa informática lá do passado, e não chegava ao cidadão, ficava ali na área meio. Isso passou muitos anos na área meio. Piraí, com esse projeto, o que é que ele fez? Ele não foi informatizar logo a área meio, não. Quando ele fez a rede, e atualmente a rede cobre todo o município, não cobre só a sede do município, não, cobre toda a zona rural. Qualquer casa é um projeto espetacular. Chega na casa dos cidadãos de Piraí, dos cidadãos mais pobres de Piraí. Chega o sinal, a nuvem, e chega o equipamento para aquela família. E transformou vidas. São N exemplos de pessoas que tiveram a vida transformada por causa de um investimento dessa natureza. Tá certo? Então, primeiro, fez essa infraestrutura, planejou, foi buscar auxílio, tá certo, interfederativo, e levou diretamente ao cidadão. Eu não fui conectar os diversos prédios da prefeitura. Quando eu fiz isso, e consegui apoio, reconhecimento da população, aí sim, aí fui investir em aplicações para a área de gestão e conectei todos os prédios da prefeitura, significa conectar as escolas, os postos de saúde, as diversas secretarias espalhadas pela cidade. Tá ok? Então, essa abordagem é interessante. Não comece inovação de tecnologia da informação só para dentro de casa. Comece ali para trazer resultado efetivo para o cidadão. Porto Digital do Recife. O que é o Porto Digital do Recife? O Porto Digital do Recife, o Recife, primeiro a província de Pernambuco, a capital foi Olinda, E só depois, são 400 e tantos anos, todas as duas, são bem próximas, mas começa por Olinda. Ela, por causa do porto, chegou a ser o maior porto das Américas, por causa da exportação do açúcar, nos anos 1600, 1700, fortemente a questão dos engenhos de açúcar, produção de açúcar para exportação para o mundo inteiro. Essa é uma ilha, e essa ilha é onde nasceu a cidade do Recife. Hoje o bairro é o Recife antigo. É um arranjo produtivo local, tá certo? É o conceito de arranjo produtivo local. Joaquim, já está concluindo? Já vou acelerar, é o último caso. Esse é arranjo produtivo local na área de informática e economia criativa. A economia criativa não nasceu no início do projeto, tá certo? É interfederativo, porque teve a participação conduzindo o processo conduzido pelo Estado, participação da Prefeitura do Recife, Universidade Federal, Governo Federal, tá certo? Graças a essa aliança dos 3 níveis de governo, esse projeto tornou-se realidade e é um case internacional, é um caso de sucesso. Esse é um dos ambientes de trabalho. Os ambientes de trabalho, e foi citado tanto nos diagnósticos dos presidenciáveis quanto aqui, o ambiente do trabalho, o ambiente físico de trabalho, ele é importantíssimo. Então, a gente já tem um ambiente de trabalho aqui que reflete uma inovação. Aqui é uma unidade do Porto Digital chamado Armazém da Criatividade. Tá certo? Aqui tem uma série de projetos de inovação baseado na criatividade. Porque a inovação é filha da criatividade, tá certo? E depois tem os outros passos, porque você não usar métodos, processos, você não chega a um resultado bom. A criatividade no meio artístico é outra coisa, fazer uma música, fazer uma peça.
O Porto Digital, hoje, abriga, naquela ilha, 200 e tantas empresas, não é? Algumas empresas boa parte dessas empresas, elas permitem, hoje o pessoal trabalha de bermuda, esse pessoal de informática. Até a forma do traje hoje, a gente pode dizer que é de inovação, a turma lá está de bermuda, muita bicicleta, eles usam muita bicicleta para locomoção, o Recife tem um problema seríssimo. O CESA, que é o Centro de Inovação, que fica dentro do Centro de Informática da Federal, que está entre os 5 melhores do Brasil na ciência da computação, se transferiu fisicamente para o Porto Digital, saiu de dentro da universidade, que é aquela crítica que a universidade tem que ir à sociedade, tá certo? Veio para esse ambiente aqui, do arranjo produtivo local, no bairro do Recife, antigo. E hoje está aí esses números, em torno de 8.500 profissionais que trabalham nessa área. Muitas startups estão sendo surgidas nesse ambiente, inclusive com uma série de incentivos partindo da iniciativa privada. Um outro exemplo de ambiente de trabalho, esse é um outro ambiente de trabalho aqui, e também, fora o CESA, da Universidade Federal, que né, o CESA significa Centro de Estudos de Sistemas Avançados. Eles trabalham né, com sistemas complexos. Eita, estou com a garganta ruim. E o Centro de Inovação da Accenture foi para esse ambiente. É o único centro... A Accenture só tem 2 centros de inovação no mundo. O segundo que eles criaram está aí no bairro do Recife. Um dos armazéns do porto foi transformado, esse porto foi extinto, o Porto do Recife, onde nasceu a cidade do Recife. O porto é 60 quilômetros hoje de Recife, que é o Porto de Suape. Esses são sempre os ambientes. Agora eu brinco lá com a turma que trabalha, tudo muito jovem. Tem os antigos, uns poucos, que a gente estamos lá. Que isso parece ambiente de jardim de infância da minha época. Aí os meninos não gostam. Pô. E o que vem por aí? Então, já foi citado aqui numa palestra, a inteligência artificial. A inteligência artificial está ligada ao RPA, tá certo? O RPA é a automação robotizada de processos, que é o caso que foi citado aqui de manhã, tá certo? Então, a decisão do lado do STJ, tá certo? Que o presidente do STJ tem essa mineração que é feita dentro do conjunto de dados. E o RPA, essas tecnologias do RPA, o que é importante, ela não só minera e processa dados estruturados, ela trabalha com dados não estruturados. O que é dado não estruturado? Isso daqui está sendo filmado, gravado, isso daqui é dado não estruturado. E essas soluções têm essa inteligência. Então, não só é bit e byte, tá certo? Alfanumérico, dados não estruturados. Então, e-mails, né? WhatsApp, voz, é processado pelos aplicativos de RPA. Então, isso já entrando no serviço público. Né? A inteligência artificial via o uso de RPA. Isso tem uma transformação imensa nos processos produtivos e também nos empregos, que já começou na iniciativa privada e vai chegar lentamente no setor público. Tá ok? Então, aí está uma série de exemplos. E, por último, para encerrar, eu só quero citar a questão de modelo institucional para a TI. Então, eu disse para vocês, começo lá nos anos 60, as primeiras empresas estaduais, as mais antigas, já está se caminhando para 50 anos, né? A Prodege, a Prodesp, e essas PROD todas. A Procesg, no Rio Grande do Sul, a Celepar, no Paraná, o modelo institucional, empresa pública ou economia mista. Pós-Constituição de 88, o grau de liberdade foi perdido. Tem que fazer concurso público, tem a lei de licitação, toda essa flexibilidade foi perdida que a administração indireta tinha antes da Constituição de 88. Então, não tem mais sentido os estados, os municípios, ter essas empresas. Né? Eu acho que a solução é o mercado
E o mercado, inclusive, pode ser contratado via PPP, isso já tem discussões, tem artigos escritos, tem, inclusive, na academia. Mesma história do lixo, né? No caso das prefeituras. Consórcio, modelo institucional de consórcio, forma-se o consórcio para não ter, ali no Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, está tudo em cima, tudo bem pertinho um do outro. De Recife para João Pessoa é 110 quilômetros. Por que eu tenho uma PRODE em Recife, do governo do Estado, e tenho a outra lá em João Pessoa? Né? Porque eu não formo um consórcio nordestino e faço uma PPP. Tá certo? Então, eu acho que nessa inovação que está vindo aí, essa onda de inovação, nós temos que pensar também a questão de um modelo institucional com inovação. Termino aqui. Estourei o tempo, né? Eu agradeço aí ao Joaquim. Como nós estamos com a premência de tempo, vou passar a palavra imediatamente para o Guilherme Almeida, para a sua intervenção. Bom, boa tarde, já boa noite a todos e a todas. Sei que o nosso tempo está apertadíssimo e eu tenho a missão mais divertida da noite, que é a de falar, depois de tanta gente, alguma coisa nova, de ser interessante, depois de tanta informação que a gente teve hoje, e de conseguir fazer isso mais rápido que todo mundo. Então, vou começar, bom prazer, Guilherme Almeida. Fui curitibano, fui advogado, fui da USP, renunciei aos 3. Agora sou gestor governamental, trabalho na ENAP, na área de inovação, dentre outras coisas, cuidando de um laboratório de inovação em governo, mas, sobretudo, tentando passar uma mensagem, pensar e passar, né, ato falho para o bem, de transformação na gestão pública. Eu acho que isso só vai funcionar se a gente, como servidor público, se conscientizar de que uma transformação é possível e necessária e que ela não é um raio que vai cair do céu, ela vem da gente. Então, quem quiser ir embora, a mensagem já foi dada, é essa. Nossa agenda, vou tentar passar rápido aqui. Primeiro, o que a gente está vivendo hoje, o que é o nosso tempo. Segundo, o que acontece com a burocracia e quais são os problemas que a gente tem. Terceiro, o que dá para fazer nessa bagunça. E quarto, como que a gente pode fazer isso. Um pouco ousado, né, mas em 10 minutos, óbvio que a gente resolve tudo. Primeiro, o nosso tempo. Essa foto aí é uma estrada comum tirada de um banco de fotos. Mas a mensagem é a seguinte, gente, a velocidade que a gente vive. Parem 2 segundos, que é o tempo que a gente tem aqui, para pensar na velocidade da informação, da tecnologia, da troca de experiências, quantidade de mensagens que eu respondi no WhatsApp hoje, enquanto a gente estava aqui, com pessoas dos mais diferentes grupos, isso é um centavo na nossa realidade. E de conflitos e tudo mais. E essa realidade ela tem uma série de elementos. Não sei quem aqui já ouviu falar na expressão VUCA, que não é MUVUCA, que não é SIVUCA, que é VUCA mesmo, que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Volatilidade. O mundo hoje é um mundo onde as coisas podem, de um dia para o outro, dar um crash. E a gente vai ter que viver com a certeza de que as coisas vão, uma hora, pifar. E que a gente tem que ser resiliente para sobreviver a isso. A gente tem o mundo da incerteza. Em algum momento a gente falou de nuvens, falou de estar vivendo num cenário em que a gente não sabe para onde está indo. Viver com incerteza também é um fato. A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente eleito, a gente não sabe a economia como vai ficar. A gente precisa conseguir viver com uma lógica de incerteza e aceitar isso como parte. E aí estar preparado é essencial. Complexidade. A gente vive em um mundo cada vez mais complexo. E assim, eu já desisti de acompanhar todos os novos aplicativos e ondas. Eu estou com 40 anos e eu me orgulhava de ter sempre o login Gui Almeida em tudo que eu consigo, em todo serviço novo que aparecia, não tenho mais. Já não consigo acompanhar mais. Mas no mundo de complexidade é essencial que a gente perceba que as coisas são sistêmicas e que a gente precisa ser transdisciplinar. A gente vive também num mundo ambíguo. Que bicho que é esse? Um coelho? Ou um pato? Ou os dois? A gente vai ter que, às vezes, tomar decisões em contextos que a gente não sabe exatamente o que são
E aí, coragem é necessária, informação é necessária, bancar decisão é necessária, porque nem sempre a realidade é aquela que a gente espera. A gente vive um mundo onde a tecnologia é exponencial. Essa foto não deve ter nem 60 ou 70 anos. Computadores, antigamente, pareciam essas antigas centrais telefônicas. Daqui acho que é um dos primeiros, se não me engano, o ENIAC. E a velocidade da transformação da tecnologia, que é exponencial, chegou num ponto que a gente tem. Uma das frases que eu mais gosto que nos últimos tempos é aquela história. Se uma pessoa ficasse congelada 50 anos e acordasse hoje, qual ia ser a coisa mais estranha que ela ia encontrar? E uma resposta fantástica que deram para essa pergunta foi, olha, eu ia falar para ela que eu tenho no meu bolso um aparelho, que agora eu estou usando de cronômetro, que serve, que tem capacidade de computação para colocar o homem na Lua e me dá acesso a todo o conhecimento do universo. E eu uso para ver foto de gatinho e bater boca com um desconhecido. Mas essa capacidade computacional está nos nossos bolsos e não é mais isso. Não tem mais pessoas ali no... Assim, a gente está chegando. E o Joaquim colocou bem, a inteligência artificial vai transformar processos. Metade dos empregos que a gente conhece hoje não vão existir mais. Como é que a gente vai fazer e lidar com isso no serviço público? Existem novas demandas e novos usos para essa tecnologia também. Isso aqui é de um laboratório, o Hacker, de Maker, aqui no Rio de Janeiro. Mas, gente, essa galera nativa digital, para eles, realidade virtual já é uma realidade. A conectividade é um padrão. A gente tem que aceitar isso como uma premissa. E aí a gente cai no nosso parte 2, burocracia e seus desafios. Primeiro, não sei se algum de vocês aqui já parou para procurar a definição de burocracia no dicionário. Vou contar para vocês que poucas vezes eu me senti tão insultado lendo algo. E não foi essa. Essa é a definição bonita, que diz ali, século XIX, burocracia é um sistema de execução de atividade pública, até aí tudo bem, especialmente de administração, por meio de um corpo complexo de funcionários, lotados em órgãos, com cargos bem definidos, selecionados, treinados com base em qualificações técnicas e profissionais, os quais se pautam por um regulamento fixo, rotina, hierarquia, linhas de autoridade, responsabilidade demarcadas e com estabilidade. Lindo. No século XIX, 1878 ali. Corta, chegamos ao século XX. Esse mesmo sistema. Os mesmos funcionários, mas com uma estrutura ineficiente, inoperante, morosa para resolver problemas, sem iniciativa, sem flexibilidade, indiferente às necessidades das pessoas e à opinião pública ao mesmo tempo, que tende a complicar os trâmites e ampliar sua área de influência e seu poder, consequentemente, emperrando e asfixiando aquelas funções, aquela organização que era a sua razão de existir. Assim, gente, não sou eu, é o dicionário. E se é o dicionário, é o jeito que a sociedade enxerga a gente. Percebam. Por quê e como chegamos aqui, e o que mais a gente tem aí contextualizando a burocracia. Primeiro, eu acho que isso deve ser o ponto de partida de qualquer slide. A Constituição Federal diz que nosso objetivo como país é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades. A gente passou por aqui em algum momento em conversas como essa, mas a gente não pode esquecer disso. Acho que assim, para tudo, lê de novo, volta. Se a gente está... O papel do Estado, e acho que foi a Giovana que falou isso mais cedo, é de, a partir do serviço público, reduzir desigualdades e cumprir nossa missão. O que mais que a gente tem? Uma baita crise de legitimidade. A gente não está fazendo aquilo, a gente não está fazendo outras coisas, a gente está sendo justamente aquela burocracia que é um xingamento para qualquer burocrata. Resultado? VUCA. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, inclusive nas manifestações. A gente está sem grana. Baita crise econômica, todo mundo, pessoal ou institucionalmente, não digo falido, mas quase ali num pré-falimentar. A gente tem complexidades institucionais que são quilométricas e gigantescas, a começar, ainda mais um evento para municípios, falar do Pacto Federativo. O que são nossas competências,
como a gente se organiza, como a gente distribui e como a gente resolve tudo isso. Essa parte a gente não vai resolver hoje. A gente ainda é muito formalista, absurdamente burocrático. Eu lembro um órgão que eu cheguei, um chefe, primeira coisa que o novo chefe chegou, onde está o meu carimbo? Era o símbolo máximo do poder. E assim, se você leva isso em consideração, talvez seja parte do problema e não da solução. E a gente tem um desafio institucional eterno, que é a cultura. A gente precisa, a gente tem cada vez mais arraigado uma cultura do não é comigo, do já era assim, do mudar é difícil. E se a gente não conseguir vencer isso, vai ser difícil seguir em frente. E, por fim, e voltando também em outra palavra que foi muito dita hoje, a gente precisa resgatar, urgentemente, o senso de propósito. Não adianta ter concurso público voltado para analisar só conhecimento e não competência e atitude, habilidade e atitude, sobretudo se o propósito do serviço público for ter uma estabilidade e não fazer nada, como a sociedade pensa que é. Então, resgatar o senso de propósito, servir, é essencial e é um dos maiores desafios atuais da burocracia contemporânea e da gestão atual. E aí? Para onde vamos? O que fazer? Paraíso ou consolação? A piada funciona melhor em São Paulo, confesso. Primeiro, a gente tem uma montanha, literalmente nesse caso, de dados. E parte, eu acho, de uma transformação possível, quando a gente começa a falar em inovação em governo, é começar a transformar dado em informação, idealmente em conhecimento, idealmente em atitude, idealmente em transformação. Dado não é o final, dado é o começo. Mas se a gente começar a entender o que está acontecendo e para onde a gente pode ir, a gente começa a transformar. Não faltam sistemas, o Joaquim apontou bem como a gente começou, e várias coisas acontecendo em tecnologia de governo. Eu acho que tem um caminho gigantesco para explorar com dados, e eu sei que tem muita gente aqui fazendo isso. Segundo, processos. Isso daqui é um mapeamento de processo que a gente fez uma vez no órgão que eu trabalhei. Começava aqui, terminava ali, era mais ou menos assim o caminho. Brincadeiras à parte, acho que a gente tem muito a construir, redesenhando e reorganizando o que a gente faz. Se a gente tem cada vez menos dinheiro, cada vez menos gente, cada vez mais coisas para fazer, vamos tentar fazer direito. Vamos tentar fazer melhor. Vamos ver o que é realmente necessário em cada um dos passos. E redesenhar processos, e aí tem toda uma tecnologia para isso, etc., é parte da equação. Trabalhar com incentivos, sejam eles positivos ou negativos. A gente estava discutindo aqui que o maior incentivo para o servidor público é a possibilidade de promoção, como lidar com o salário, estabilidade segue ou não, mas isso vale também para pensar comportamentalmente a própria política pública. De repente, qual incentivo a pessoa tem para buscar um emprego ou para se prevenir para uma adolescente não engravidar, como a gente trabalha com incentivos para os servidores, mas também como ferramenta de política. E participação. Acho que tem todo um acúmulo já de construções, mais ou menos acertadas, mas, até voltando na questão da crise de legitimidade, não dá para falar em gestão pública hoje, no país, sem falar, em algum grau, de como usar a participação num processo de construção de políticas públicas e mesmo de implementação, porque é talvez uma das grandes demandas do século XXI. E aí, para fazer isso, eu acho que o caminho da inovação leva a gente para um punhado de valores norteadores. Eu falei que ia dar solução aqui. Spoiler, eu vou dar, não digo mapa, mas um pouco da bússola da solução, porque a solução, como eu disse no começo, está em cada um de nós. Primeiro, e aí voltando também, retomando alguns dos temas já ditos aqui, eficiência tem que ser um valor norteador. Não dá para a gente pensar na gestão pública achando que o dinheiro dá em árvore e que a gente não tem que entregar uma coisa concreta para alguém. Então, ter clareza disso, de fazer isso da melhor forma possível, é uma necessidade nos tempos atuais, deve ser uma obrigação na gestão pública, apesar de nunca ser fácil de medir, e muito menos de implementar, e muito menos de convencer as pessoas, sobretudo os burocratas do século XX que a gente viu ali. Segundo, mas não menos importante, é essencial que a gente tenha foco no cidadão como um valor norteador.
Quando a gente vai redesenhar o processo ideal não é aquele que me dá menos trabalho. É aquele que atende o cidadão em menos tempo, mais rápido e mais eficientemente. E colocar o cidadão no meio do processo, seja para testar, seja para ajudar a formular, seja para dar um retorno, é uma ferramenta muito boa para isso. A gente tem casos que a gente tem usado isso, posso contar depois. Terceiro, agilidade. Acho que a gente devia ter um mantra, que é trocar o carimbo pelo post-it. Não sei quem aqui já participou de atividades de desenvolvimento ágil, de definição de tarefas, de design thinking, mas há um potencial muito grande na organização e na gestão das atividades se você lida com ajustes rápidos, buscando o resultado e não simplesmente pelo processo formal. Sei que no mundo do direito administrativo nem sempre isso é fácil e que às vezes a gente tem uma tonelada de portarias, regulamentos e burocracias que têm suas razões de ser. O desafio é entender quando a razão de ser se valida nos tempos atuais e quando não. Porque a impressão que eu tenho é que cada coisa que a gente faz em governo, a gente faz 5 a 7 vezes. A primeira, conversando. A segunda, por escrito, informalmente. A terceira, por escrito e formalmente, aí no memorando, documento. A quarta, num sistema operacional que operacionaliza o pagamento, manda para outro lugar e tal. A quinta, na vida real. Aí a coisa acontece. A gente faz a mesma coisa de novo num relatório de gestão, a mesma coisa de novo para prestar contas, e se fizer mal feito, alguma dessas, uma 8ª vez ainda para o órgão de controle. Então, se a gente fizesse só 4 vezes, não 8, talvez a gente fizesse mais e melhor. E um dos mais importantes, que tem até o tema da conversa anterior, a gente, para fazer tudo isso, a gente precisa ser aberto ao risco. A gente precisa aceitar que algumas coisas têm que mudar, que o jeito que está não funciona, mas abrir ao risco não quer dizer pular no desconhecido. Quer dizer gerenciar risco. E aí é trazer para a conversa os órgãos de controle, trazer para a conversa os órgãos jurídicos e fazer com que a realidade seja levada em consideração. Acho que a lei que a gente discutiu agora há pouco, recém-aprovada, ela tem essa premissa. Gente, o mundo ideal é muito bonito, mas construir no formato do mundo ideal não funciona. Vamos levar em conta a realidade e vamos pensar diferente e assumir os riscos e bancá-los, ou construir junto para gerenciar esses riscos. Aceitar fazer diferente é necessário para a gente sair e ir para frente para algum lugar. E, por fim, depois dos valores, tem um pouco do como, que não é receita, mas é também, de novo, caminho. Das coisas mais óbvias, começando por capacitação. Acho que a gente tem um desafio grande de ajudar o servidor público a entender melhor o que está acontecendo, essa transformação e o que dá para ser feito. Lá pela ENAP, a gente bolou agora, recentemente, acabou de lançar, um grupo de 40 cursos diferentes de inovação e desburocratização. Alguns online, alguns para alta liderança, uns mais práticos, uns de métodos, uns de ciência de dados, mas tem um catálogo inteiro que a gente começou a oferecer no nível federal, e, em alguns casos, também estadual e municipal. A ideia é, ou em cursos de EAD, ou em atividades de palestras de capacitação, transmitir online. Então, tem muito material que a gente está fazendo. E eu recomendo que essa seja uma das diretrizes das áreas que cuidam de transformação e de inovação. O segundo é, de fato, uma transformação de serviços. E, sobretudo, no atendimento ao público. O Ministério do Planejamento lançou, recentemente, um guia de transformação de serviços. E a lógica aqui de fundo é, por que a gente faz o que a gente faz? E como a gente faz isso? E por que a gente faz desse jeito? Se a gente consegue, de fato, questionar isso, e tem um kit com métodos de questionar, personalizar, reinventar, etc., para tentar orientar essa transformação, a gente consegue sair do outro lado com serviços digitais que não são só você jogar toda a papelada para a versão eletrônica. É assim, você integrar sistemas, entender o usuário, fazer de uma forma mais intuitiva, interativa, e fazer com que o serviço funcione de verdade para aquilo que ele se presta. Assim, estamos melhorando bastante, na minha visão, em vários serviços digitais. Mas quem usa qualquer serviço, seja para pedir pizza, seja para pedir um táxi, com seu telefone, e vai pedir um serviço governamental, vê que tem um abismo ainda. E isso, às vezes, é da pecinha entre o balcão e o lado de cá. Então, está na nossa mão transformar isso e, ponto zero, questionando. Mas tem manual, tem material para isso. Quem quiser, depois me procura, que eu dou as orientações. Terceiro, colaboração.
não dá para achar que a gente vai resolver tudo sozinho, e quanto mais gente a gente envolver, mais barato fica, mais simples fica, mais integrado fica e mais ideias surgem. Nem sempre é fácil, spoiler também. Às vezes é difícil trabalhar em grupo, às vezes vai ter, de novo, pacto federativo, questões orçamentárias, mas, na nossa experiência, o que a gente conseguiu fazer em conjunto tem sido transformador. Então, fica a dica. E, por último, mas não menos importante, até porque, fazendo o merchan, a gente tem um papel aí de defender a lógica de inovação, eu acho que tem um papel muito grande para experimentação no serviço público. A gente tem lá tentado, ao formular uma política, começar com um brainstorming, depois um protótipo e um teste rápido. Não chega nem a ser piloto. Para errar cada vez mais rápido, para aprender com isso, para errar cada vez melhor, para depois ir evoluindo de uma forma incremental. E há técnicas, métodos e processos para isso, que têm surtido algum resultado, a gente pode depois compartilhar também. Por fim, queria trazer uma última reflexão, que é o que vai ser o burocrata desse século XXI. Se no século XX, aquela fórmula mágica, quase uma engrenagem perfeita, hierárquica, um reloginho suíço funcionando, e no século XX era o preguiçoso atrás do balcão que mama nas tetas do governo, o que vai ser a burocracia no século XXI? A melhor imagem que eu encontrei até agora é essa. Prazer, um espelho. Ela vai ser a gente. Talvez tenha uns efeitos especiais, inteligência artificial aplicada, profundidade 3D e realidade virtual, mas, no fundo, ela é um espelho. E a bola e a transformação está nas nossas mãos. Tem muita gente fazendo coisa legal, tem rede de inovação em governo acontecendo, com os níveis federativos variados, tem muita possibilidade de parceria público-privada aí, e cooperações, tem muito movimento social e tem muita iniciativa colaborativa de participação de base, mesmo transformando o governo. Estar atento para isso e construir para isso é fazer um país melhor. E, nesse contexto de mudanças e de VUCA, se a gente não se coçar para tentar transformar um pouco isso e buscar essa transformação para fazer diferente, acho que o que vai acontecer é, com certeza, volátil, incerto, complexo e, obviamente, ambíguo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Então, acho que ficamos aqui com um belo encerramento, né, desse workshop. As duas últimas palestras, a do Joaquim abordou o governo digital, que acredito que as experiências que ele relatou mostram a importância de se ter uma visão, um planejamento estratégico do governo digital. Quando existe essa visão estratégica, as potencialidades transformadoras do governo digital, elas são exponencialmente maiores, né? Então, aonde há estratégia, onde há patrocínio político dos altos dirigentes, o governo digital tem um potencial transformador muito maior. Isso é um tema importante, porque a experiência brasileira mostrou exatamente nos últimos anos uma certa perda de força estratégica da ideia, do conceito do governo digital. A palestra do Guilherme levantou um tema que é emergente aí no debate até em nível internacional, que é o tema da inovação. A inovação é um conceito mobilizador, né, um conceito muito interessante para você sacudir as organizações, e ele tem associado a essa ideia força, tem instrumentos, né, tem ferramentas, tem métodos que exploram uma fronteira que é fundamental a administração pública trabalhar, né, que é a fronteira da criação do conhecimento, a dimensão cognitiva, né, é você mobilizar as pessoas para que elas aportem o conhecimento que elas têm, a criatividade, a experiência, e disso aí podem surgir soluções, ou podem surgir visões diferentes ou alternativas, né? Então, a gente precisa pensar formas de tirar proveito desses instrumentos, dessas metodologias, para aproveitar toda essa força que muitas vezes está latente dentro das organizações, né?
Então, são dois temas que acho que conversam entre si. O Nelson, na primeira palestra, enfatizou mais os aspectos de gestão de recursos humanos e de planejamento. Se a gente juntar as 3 palestras, elas têm um eixo comum na ideia de que se pode, apesar da inércia burocrática, há muitas possibilidades, né, de se dinamizar a administração pública. A gente tem possibilidades de inovação que podem ser exploradas muitas vezes com resultados imediatos. Então, nós podemos fazer aí, acho que fazemos uma rápida rodada de perguntas ou já estamos com o nosso tempo esgotado? Bom, parece que o pessoal vai precisar do auditório aqui para preparar o próximo evento. Então, acho que podemos encerrar. Aqueles que quiserem conversar aqui informalmente ou mandar depois por e-mail alguma pergunta, alguma contribuição, a gente fica aí à disposição, né? Então, agradeço aí a participação de todos, a audiência, e acho que podemos encerrar, então, esse workshop, que foi muito... Acho que foi